Olá pessoal, tudo bem? O professor Luiz aqui, falando com vocês hoje. Vou falar sobre um assunto muito interessante, que é o ano bissexto. Então, como é que surgiu e por que tem o dia 29 de fevereiro em 2024? Tá? Então, o mês de fevereiro de 2024, ele vai ter o dia 29, né? O que ocorre a cada 4 anos, salvo algumas exceções, tá? Não são todos os anos, de 4 em 4 anos, que nós vamos ter o ano bissexto, o dia 29 de fevereiro. Tá? Em vez de 365 dias, teremos 366 dias neste ano de 2024. E tem, né, uma explicação para essa data extra. Por que isso acontece? Então a resposta ela pode ser dada a partir de uma combinação entre matemática e história. O ano é o tempo que demora para a Terra dar uma volta inteira ao redor do Sol. Esse processo ele não ocorre de forma exata em 365 dias. A conta é de 365 dias e aproximadamente 6 horas. Essas horas acumuladas a cada 4 anos vão somar 24 horas ao final. Tá? Os anos bissextos, como é o caso de 2024, eles servem para arredondar o calendário. Mas teria algum problema se a gente não tivesse o ano bissexto, ou seja, se a gente não fizesse esse arredondamento? Então a explicação é simples. Tá? Então, sem um ajuste com as horas corrigidas, o calendário ele poderia ficar bem desregulado, tá? Ele iria ficar defasado. O dia em que se comemora o início da primavera, por exemplo, poderia não coincidir, né, com o evento na data que é comemorada, vamos dizer assim, tá bom? As estações do ano, elas diferem-se em cada hemisfério por conta da inclinação da Terra e seus movimentos de rotação e translação. E como que teria surgido isso? Então, qual é o fator histórico que explica, né, essa necessidade da gente da gente adicionar um ano, um dia, né, a cada 4 anos? Então a história, a gente precisa se remeter à Roma Antiga, tá? Quando se descobriu que o calendário não estava totalmente alinhado com o ano solar. Foi o líder romano Júlio César que impediu ao astrônomo alexandrino Sosígenes o ajuste, né? Ou que o ajudasse, né, a criar uma alternativa para o calendário romano, mais adaptada à realidade e à rotação da Terra. Então ele descobriu, né, que existia uma diferença, uma defasagem, né, então ele solicitou essa ajuda. Sosígenes propôs um calendário similar aos dos egípcios. Nesse calendário dos egípcios, tinham 365 dias com um dia adicional a cada 4 anos para se alinhar ao ano solar. Assim nasceu o calendário juliano. O sistema, porém, também tinha erros e foi sendo progressivamente substituído pelo calendário gregoriano a partir de 1582. É o calendário que nós utilizamos hoje, o calendário que rege hoje. Né? Como o calendário juliano exigia um dia adicional a cada 4 anos, os romanos decidiram que esse dia seria em fevereiro, que na época era o último mês do ano. O nome bissexto ele vem do latim, tá? Então, ante diem bis centum calendus martias, tá? O sexto dia antes das calendas de março, ou seja, o dia 24 de fevereiro. Como a frase era muito longa, né? Então imagina você ficar falando uma frase dessa, acabou se resumindo, né, para bissextus, que em português virou bissexto. Anos depois, o Papa Gregório XIII decidiu, com uma bula papal, aperfeiçoar este calendário. Uma das mudanças foi o dia adicional dos anos bissextos no final de fevereiro, né? Então incluindo o dia 29 e não mais o dia 24, que era definido pelo calendário juliano, né? Utilizado e adaptado, né, naquela época.
Anos depois, o Papa Gregório XIII decidiu com uma... decidiu, né, e incorporou isso, colocou isso em prática, né, e aí por isso que a gente tem o dia 29 de fevereiro. Como é que se calcula, né, o ano bissexto? Então eles são divisíveis por 4, tá? Todos os anos bissextos eles são divisíveis por 4. Então, se você dividir, né, os resultados, eles sempre serão números inteiros, sem casas decimais. Então, você pega 2024 dividido por 4, vai ser um número inteiro sem casa decimal. Tá? Em relação aos anos centenários, só será bissexto o que for divisível por 400. Então, por exemplo, 100 é dividido por 400? Desculpe. 600 é dividido por 400? 800 é dividido por 400? Tá? Então, quando você tiver um ano centenário, só vai ser bissexto quando ele for divisível por 400. Beleza? Se terminar em 00 e não for divisível por 400, como por exemplo 2100, 2200, por exemplo, não serão bissextos. Tá? Então, se a gente for considerar aí, né, esses intervalos todos, a gente precisa pensar que os anos centenários eles precisam ser divisíveis por 400, né, para que a gente possa ter o ano bissexto. Tá? Então, por isso que nem sempre, a cada 4 anos, nós teremos a adição do dia 29 de fevereiro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa curiosidade. Um grande abraço para vocês aí e até mais.